Para quem não me conhece, eu sou Sandra Maurami e você está no Provocando Movimento, um projeto que eu desenvolvi para falar sobre como as histórias podem nos ajudar a fazer um movimento interno, a fazer um movimento na alma. E hoje, já que a Carlinha não pode, eu pensei, por que não falar a respeito de como os contos também podem nos ajudar, porque eu estou falando o tempo inteiro da gente utilizar os contos como uma ferramenta de movimentação interna no nosso cliente, no nosso constelado, né? Mas o quanto elas também nos acessam, nos provocam, nos movem internamente. Mesmo quando nós estamos contando, não somente quando a gente ouve, porque quando nós contamos, nós também escutamos. Então, quando estamos como narradores, nós também somos escutadores das histórias que nós contamos. O poder dos contos não está nos contos em si, mas no uso que nós fazemos dele, né? No como a gente narra, no como a gente entrega isso para o outro. O trabalho que nós fazemos com o conto antes de entregá-lo para alguém é um processo também de autocura. Então é um meio da gente também se autotrabalhar. Sabe o que é o mais interessante? Quando a gente utiliza os contos nas constelações, a gente para de observar o campo, para de olhar para o campo, né? Porque observar o campo a gente não precisa estar olhando para ele. Mas para de olhar para o campo, olha para o constelado, conta uma história para ele e espere um tiquinho, que aí a gente já vai ver o campo movimentar. Essa é a maior prova de que o conto está fazendo o trabalho, né? Está ajudando o constelado a fazer o movimento, porque o campo, ele reflete na hora. A ação que ocorre no constelado, no momento que você conta, é a ação que ocorre no campo. E aí você consegue trabalhar com as suas outras ferramentas, né? Ou contar mais e mais e mais histórias. Mas o mais interessante é que quando a gente narra, existe um processo, que eu já falei desse processo neural, que a gente escuta aquele conto a partir das nossas histórias pessoais, né? A partir das nossas experiências. E quando a gente ouve ou lê um conto, a mesma coisa, porque quando a gente está lendo um conto, a gente também está se recontando aquela história. Então, a gente também faz uso para a nossa vida, para as nossas histórias, para as nossas experiências, de também trabalhar com eles. E o conto nos ajuda a abandonar as versões fixas que nós temos das nossas questões, das nossas histórias. Então, as atividades cerebrais, os hormônios que são produzidos no escutador, se nós também somos escutadores, esses hormônios também são produzidos em nós. É a mesma coisa quando quando um conto te emociona, por exemplo. Eu sempre falo para a gente não contar histórias que nos causam emoção ainda. Não é que a gente não vai poder contar nunca, mas é que enquanto ela ainda está nos movendo, nos emocionando, não é o momento da gente transmitir aquela história. Porque senão você está lá contando aquela história para o constelado, aí no meio da história você se emociona. Eita, aí não presta não. Não presta não, gente, porque o escutador, assim que ele percebe que você se emocionou, ele descola da história, ele está projetado, né, para dentro da história, ele está lá visualizando tudo que você está falando, ele está se reconhecendo na história do personagem. A hora que você se emociona, ele desprojeta, não sei nem se essa palavra existe, mas vamos falar ela, né? Ele desprojeta da história, ele sai da história e ele volta o olhar para você, para o contador. Então, e aí o conto perde a sua função, né, de fazer com que ele se conscientize de algo, se conscientize da própria postura, se conscientize das ações que ele está fazendo. E quando nós estamos fazendo o trabalho com o conto, a gente faz isso com a gente. É o mesmo processo quando a gente conta situações, reconta, na verdade,
quando a gente reconta situações que a gente passou, que a gente viveu. A gente não tem as mesmas emoções, a gente não sente as mesmas coisas como quando a gente sentiu no momento em que a gente vivenciou. Vou dar um exemplo para ver se fica mais claro. Quando você vivencia uma situação que você fica muito nervoso, por exemplo, muito nervosa, e mesmo que passe tempos, meses, às vezes anos, quando você vai recontar aquela situação, você vivencia a mesma emoção. Você fica nervoso ou nervosa, você fica estressado, reações químicas acontecem no seu corpo, né? E com isso, reações. Você endurece, às vezes até provoca dor muscular. Por conta disso, o cérebro não sabe que você está só recontando aquela história. A partir do momento que você passa a lembrar, só lembrar, às vezes você não precisa nem contar para alguém, só de você lembrar todas aquelas emoções, você revivencia. Por quê? Porque o cérebro não sabe que você está só lembrando. Para ele, o fato de você trazer para memória as imagens e os acontecimentos, você revivencia. Então, se são assim, se esse é o processo com as nossas memórias, com as nossas experiências, este também é o processo com o conto. Porque o conto é uma imagem, é uma memória e é uma lembrança. Então, quando você lembra daquele conto, reconta para você ou para outro, você revivencia. Então veja, se um conto te emociona, você pode se contar aquele conto por várias e várias vezes, por vários e vários momentos, porque aquele conto está fazendo um trabalho. Ele está trazendo à tona, ele está trazendo para o seu consciente algo que você não quer olhar. Então, por isso que não é o momento ainda de você transmitir. É só o momento de você ficar com ele. Então, receba-o como um presente, utilize deste presente, faça uso desse presente. E quando ele já não te emocionar mais, aí é o momento de você passá-la adiante. E todas as vezes que você passar adiante, algo novo vai surgir para você. Algo vai vir à tona para o seu consciente. Porém, a dor que ele te provoca, o movimento emocional que ele te provoca, ao ponto de fazer você chorar ou dar risada, ele já não vai fazer mais, ele já não vai mexer mais nesse lugar, mas ele vai continuar trazendo coisas à tona, ele vai continuar trazendo consciência. E a cada momento que você conta, pode ser que ele te traga consciência de algo novo, de algo que você não tinha percebido antes. Então, por isso que ele é sempre vivo. Ele é uma tradição viva. Não adianta a gente só ler. A gente tem que contar e nos recontar sempre. E aí, todas as vezes que você conta e reconta, ele produz hormônios, não só em quem está escutando, mas na gente que está narrando também. Então, por isso que eu sempre brinco. Quando a gente é narrador de histórias, o mesmo processo que ocorre com o escutador ocorre com a gente. Os mesmos benefícios que tem para o escutador são os benefícios que nós temos. Os contadores de histórias, eles tendem a ser mais leves na vida. Eles tendem a ser mais felizes, sim. Porque nós tomamos direto e reto o coquetel dos anjos. Direto e reto. Porque mesmo quando nós não estamos contando uma história para alguém, nós fazemos um trabalho em casa que é de recontar as histórias que nós conhecemos e de aumentar o nosso repertório.
que eu quero dizer com isso? Quando eu escuto uma história e aquela história me afeta, me toca, não é a mesma coisa que emocionar, tá? Tem histórias que vão me emocionar, tem histórias que vai emocionar você, mas não necessariamente todas as histórias vão te emocionar. Porém, tem histórias que vai te afetar, mas não necessariamente te emocionar. Ela te afeta, ela te toca. E às vezes você nem sabe por quê, mas ela te tocou de alguma forma. Eu indico, e assim como outros contadores tradicionais, indicamos sempre a contar essas histórias. Histórias que te afetam. Porque o conto é vivo. Se o conto é vivo, ele é vivo na maneira como nos relacionamos com ele. Então, precisamos narrar ou devemos narrar sempre contos que nos afetam. Ok? E aí, quando eu escuto um conto que me afeta, eu trago ele para o meu repertório. Eu começo a fazer um trabalho com esse conto que eu já ensinei aqui, que é um trabalho, que é um método que eu desenvolvi, que é o método que meu marido chamou de IPM. Meu marido deu o nome de IPM, que é um método que eu desenvolvi para eu trabalhar o conto e depois poder recontar, que é onde a gente trabalha as imagens. Depois que a gente trabalha as imagens, a gente vai para as palavras. A gente só vai para as palavras depois, que as palavras é o que vai dar vida àquelas imagens. E depois eu trago os gestos. Eu trabalho os gestos, pequenos movimentos. Então, enquanto eu estou fazendo isso, eu estou tomando o coquetel dos anjos. Entendeu, gente? Então, os contos é uma maravilha para nós também. Ele vai nos ajudar com as nossas questões, com as nossas questões mais profundas, que às vezes a gente nem chega a olhar, nem chega a tocar. Então, eu costumo dizer que contar histórias, não só ouvir, mas contar histórias, é uma autoconstelação. Porque o que é uma constelação? A constelação é a exposição da nossa história. Da nossa história, quando eu digo da nossa história, é da nossa família, porque é nossa também, né? A gente traz ela aqui, ó, no nosso DNA, na nossa memória, a memória que contém no nosso DNA. Então, a constelação, ela é uma exposição da nossa história de vida. Então, os contos é uma forma da gente se autoconstelar também. Se autocurar, se autotratar, se autorresolver. As sensações que a gente provoca no outro, nós vamos provocar em nós. Ai, que delícia, gente! Contar histórias é pra mim, né? Porque eu vivo essa experiência faz 15 anos, né? Mas contar histórias é pra mim uma das ferramentas. Tá, então vamos! Vou te chamar! Ei, gostoso! Deixa eu ver se aparece. Mas vai ter Natália. Oi, Sandra. Oi, Natália. Muito prazer em te conhecer. Igualmente. Eu disse, eu não posso perder esse presente de uma terça de manhã. Eu tenho que entrar. Escuta, você está falando de onde? Eu falo de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. Mentira. Sim. Você sabe que o homem que me criou, né? Porque não é meu pai biológico, mas o homem que me criou, ele era do Rio Grande do Sul. Não sei qual cidade exatamente, mas era do Rio Grande do Sul. Era gaúcho também. Então, diga, me pergunte tudo que você quiser. Vamos fazer um Sandra Maura me responde com Natália. Não sou muito boa em entrevistas, mas eu tenho várias. Assim, eu sou consteladora, Sandra, e eu comecei essa brincadeira do conto. Eu digo que é uma brincadeira porque eu ainda não tenho um conhecimento técnico para chamar isso de uma atividade, vamos dizer assim. Mas eu comecei eu fui fazer uma mentoria aqui para o Instagram. Olha, o pessoal que me segue começou a entrar, queridos. E eu comecei a fazer a mentoria e eu tinha que fazer um IGTV. Era um desafio de uma semana para outra.
E a pessoa que fez a mentoria comigo, um dia que foi a minha mentora, um dia eu contei para ela a história da borboleta, do casulo, da fábula da borboleta. E ela me disse, tu vai contar essa história no IGTV. E eu contei. E foi tão legal a repercussão, foi tão legal o retorno que eu tive das pessoas, que eu comecei a adotar que toda segunda-feira eu conto uma história no meu Instagram. Ai, que lindo! E aí foram histórias, tanto... Eu já contei histórias reais minhas, eu já contei contos, eu já contei fábulas. Eu tenho um pequeno de 4 anos e eu conto muita história para ele desde sempre. E eu crio histórias para contar para ele. Assim, às vezes eu estou em alguma situação com ele que eu me vejo uma saia justa, aí eu acabo criando uma história para ele, para aquilo ficar mais atrativo, vamos dizer assim. E acabei que estou estudando sobre contoterapia, estou buscando mais conhecimento, porque eu vejo o quanto isso toca as pessoas, o quanto isso age. Eu não tinha nem ideia de tudo que tu está falando, eu estou te ouvindo aqui a respeito da questão física e química que acontece no nosso corpo durante um conto. E realmente eu vejo um retorno assim inexplicável das pessoas, o quanto elas se identificam com o que eu falo na história. É aí que eu acho que é mágico. Eu brinco que a ciência é mágica, porque existe uma explicação, né, de como isso funciona mesmo para nós. Mas mesmo sabendo de todas essas explicações, mesmo sabendo de tudo como é que funciona, não dá para perder a magia. É mágico mesmo, é um processo que a gente não consegue explicar de como é tão tocante, de como afeta tanto uma história e do quanto é a sabedoria, né? O conto é sabedoria mesmo. Ele é pura sabedoria. E que lindo esse trabalho que você faz. Ai, que lindo. Aí ontem eu lembro, eu sempre no final de semana eu acabo pegando assim, como é na segunda, e eu não gosto de deixar gravado, eu gosto de na segunda ter esse momento de gravar, assim. Porque eu também já, como tu estava dizendo antes, eu já escuto, eu já absorvo e eu já uso isso para minha semana e já fica refletindo nos meus dias. E aí, no final de semana, eu estava olhando o conteúdo e eu me inscrevi para o dia 28 contigo. E daí eu vi a história do vaso chinês e eu achei tão linda. Ela é tão singela e ela é tão profunda. E aí eu contei ontem a história do vaso chinês e foi extremamente bem recebido, assim, do meu jeito, né? Eu ainda não tenho uma técnica de oratória, mas é do jeito que chega para mim, eu verbalizo e acaba acontecendo nas pessoas. E aí Mas eu acho que começa assim, sabia? Porque não existe uma cartilha, né, de como contar histórias. Eu vou ensinar aquilo que eu sei, as técnicas que eu sei, que eu aprendi com contadores de histórias tradicionais. Vou ensinar a identificar o conflito na história, não para a gente interpretar a história, porque quando a gente traz para o conto a nossa interpretação, a gente mata o conto, né? Porque eu não sei se você já ouviu falando sobre isso. Se 20 pessoas ouvirem a sua história, são 20 maneiras de receber aquela história, porque são 20 mundos diferentes, né? Então, são 20 formas de olhar aquela história. Quando a gente joga a nossa interpretação para o conto, a gente mata essas 20 possibilidades. Porém, os contos dá para a gente identificar o conflito que permeia nele. Ou é o conflito do personagem, ou é o conflito no conto mesmo. Você vê, o vaso chinês é um conflito interno, né? A gente reconhece esse conflito interno no vaso rachado. E isso toca demais. Você sabe da história, quando eu contei essa história para a diretora? Não, não sei. Eu fui fazer uma contação de histórias numa escola, que era uma cliente minha. E aí, porque o início da minha carreira como contadora foi contando histórias para crianças. Aqui no Brasil se tem esse conceito, né? Histórias são para crianças. Então os contos, eles são muito voltados, ele é muito no campo trivial, sabe? Então é por isso que a gente fala historinha.
E isso está muito no nosso inconsciente. Então, a minha preocupação com esse trabalho é também trazer essa conscientização de que ele não é trivial. Ele traz componentes do universo adulto, de conflitos e situações em que a gente vive no nosso dia a dia mesmo. Uhum. E aí eu fui contar histórias na escola, que eu também antigamente achava que histórias eram só para criança. E eu estava almoçando com a diretora da escola. E esse conto do vaso chinês veio na minha cabeça. E ele ficou na minha cabeça. Ficou. Enquanto a gente estava almoçando. A gente estava comendo macarronada, Natália. Uma macarronada deliciosa, deliciosa. E o conto martelando. E a gente estava falando de um assunto que não tinha nada a ver com a história. Aí eu falei assim para ela, escuta, tem um conto que tá aqui na minha cabeça e eu queria te contar, eu posso? Aí ela falou, claro que você pode, você sabe que eu adoro histórias. E aí eu contei o vaso chinês. Natália do céu. Quando eu terminei de contar, essa mulher disparou a chorar. Mas ela chorava de soluçar. As lágrimas caíam, ela largou, abandonou o garfo e as lágrimas caíam na macarronada, assim, ó. E eu suspendi, eu falei, misericórdia, e agora? Eu posso... Falei, nunca mais ela vai me chamar para contar história. Perdi a cliente. E aí eu deixei, né? Eu não falei nada. Aí eu fui me acalmando, eu falei, bom, é alguma coisa ali que aconteceu, deixa quieto. Até que ela se acalmou e ela virou para mim, ela falou, você não faz ideia do quanto eu precisava ouvir essa história. Aí ela me contou, ela falou, eu tô vendendo a minha escola, eu tenho quase 70 anos, eu tô vendendo a minha escola e eu tô me sentindo o ser mais inútil da face da terra. Eu tô achando que eu não tenho utilidade nenhuma mais na vida. E agora, Sandra, eu vejo que as minhas rachaduras têm utilidade. E aí ela abriu um sorriso, parecia que o conto tinha dado um motivo para ela continuar vivendo, sabe? Uhum. Foi uma experiência que aí quem chorou fui eu, né? Aí eu chorei por escutar aquilo. E foram essas experiências, e eu vivi muitas vezes isso. E foram essas experiências que eu queria estudar, que eu não estava entendendo, e eu queria proporcionar isso todas as vezes que eu fosse contar histórias. Eu queria ter controle, né? Vou contar história em tal lugar, eu quero fazer isso. Aí uma amiga me disse, você conhece constelação? As constelações vão te ajudar a entender isso que você está passando. E foi aí que eu fui para as constelações, e depois de muito tempo, na verdade, que eu fui entender, viu? Não entendi logo de cara. Eu estudava as constelações e eu falava, que a história, que os contos têm a ver com isso, gente? Onde que os contos entram aí? E aí eu entendi que eu fazia leitura do campo sem saber que eu estava leitura, né? Que eu acessava o campo sem saber que eu estava acessando o campo, mas eu não entendia como os contos encaixavam, sabe? Uhum. Do campo. E depois de muitos anos é que eu fui compreender onde que a história atuava nos campos. E eu acho que o trabalho do contador se inicia assim mesmo. A gente fazendo, a gente arriscando, a gente contando e vendo onde que está a nossa potência. Onde que a gente perde o conto, onde que a gente perde a força do conto. O que acontece, né? O que acontece durante a nossa narrativa que o conto vai perdendo força. Então, por isso que eu digo que o verdadeiro valor do conto não está no conto em si, mas na maneira como a gente o transmite. A gente nem imagina um universo tão vasto e a gente pode alcançar tanto através do conto. Eu fico encantada. E é tão natural isso vai acontecendo que eu fico... Às vezes eu recebo alguns retornos e digo, eu fico, uau! A minha mãe fala, da onde tu tira? Eu digo, da cartola. Vai saindo da cartola e vai.
Porque todo mundo se surpreendeu, não era uma coisa que eu carreguei a vida toda e hoje eu falo sobre isso. Não, foi de um tempo para cá. Até no início da pandemia, tiveram muitos contadores infantis que abriram seus espaços de uma maneira pública e tinha data, dia da semana e horário contando história. E foi uma das atividades que eu comecei a proporcionar para o meu filho em casa, que ele assistisse. Tinha a Fafá, tinha vários outros que agora eu não me lembro o nome. Mas virou uma coisa muito gostosa de acontecer. E hoje eu vejo a dimensão disso no adulto. O quanto o adulto precisa desse lado, né, Sandra, de também tornar um pouquinho lúdico para a compreensão dele, porque a gente desperta nele a criança interior dele. A gente desperta esse lado que muitas vezes está esquecido, e muitas vezes o tema da constelação é a nossa criança. E a gente olha para essa criança através de um conto. Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei ótima, que tem um autor, óbvio, mas eu não vou lembrar quem é, que disse: a gente contamos histórias para as crianças dormirem e para os adultos acordarem. Eu achei tão incrível, isso é verdade. Linda, né? É verdade. É perfeita. Nossa, depois você me fala quem é o autor dessa história, Tá. que eu vou começar a usar essa frase. Eu vou começar a usar essa frase. Você sabe que eu fui percebendo isso quando eu contava histórias para uma editora aqui em São Paulo, e eu ia muito para a Livraria Cultura. Eu contei muito na Livraria Cultura. Já contei na Saraiva, FENAC também, mas na Livraria Cultura era toda semana eu batia carteira lá. E aí eu me lembro que eu começava narrando as histórias para 10 crianças e seus respectivos pais, né? E eu terminava com 40 pessoas, 50 pessoas assistindo. A maioria em pé, assim, assistindo, alguns sentavam. E aí eu comecei a perceber que essas pessoas eram adultos, não eram crianças. Era tudo adulto. Aí eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei, gente, mas eu tô vindo aqui contar história para criança e os adultos ficam, eles se interessam. E aí isso me fez pensar. Eu falei, será que são as crianças mesmo que precisam de histórias? Ou será que são os adultos que estão precisando de histórias para afagar essa criança interior? E foi aí que eu iniciei um trabalho. Eu não parei com o trabalho com as crianças, eu permaneci, mas eu iniciei um trabalho focado nos adultos, em contar contos para eles. E foi aí que eu entrei. O Cristiano Apchana, que acabou de entrar, é meu parceiro de trabalho, é um indígena premiadíssimo aqui no Brasil e fora do Brasil. A gente tem um grupo onde nós contamos contos da tradição indígena para crianças. Que De lindo. 0 a 150 anos. Então, o meu trabalho com as crianças não parou, mas eu foquei mesmo nos trabalhos com os adultos e fui estudar. Aí eu fui atrás de contos de tradição oral mesmo. Aí eu me afundei de cabeça nisso. Fui fazer curso fora com contadores tradicionais para fazer até mesmo, porque eles não gostam, eles falam que as publicações de contos tradicionais matam os contos. Porque o conto, ele não é estático, ele é uma tradição viva. E quando a gente publica, quando a gente escreve o conto, a gente deixa ele estático. A gente ingessa ele. Ingessa. Perfeito. Porque quando a gente escuta uma história, depois a gente vai contar essa história, nós vamos contar ela do nosso jeito. Uhum. Do jeito que a gente lembra, né? Então, nós vamos esquecer partes, nós vamos incluir parte que não tinha. Então, assim, ele se permanece vivo. Então, os contadores tradicionais não gostam muito das publicações. Mas as publicações são importantes, né? Elas são necessárias para o conhecimento, né? Para a gente despertar sobre aquele conto. E aí, depois, a imaginação também leva a gente adiante. Eu não acho que é um trabalho... Não sou tão taxativa com relação a isso. Eu entendo o que eles falam. Eu também concordo com o que eles falam, da gente não publicar contos
de tradição oral, oral especificamente, né? Os contos criados, aí tudo bem. Mas os contos de tradição oral. Mas eu também fico pensando sobre isso, né? Se não publica, como é que faz? Conta! A gente tem que aumentar o número de contadores. Sabe? Entrou aqui agora com a gente a Jacira. A Jacira é uma amiga e ela foi uma das pessoas que ontem, com o conto do vaso chinês, deixou um dos comentários mais bonitos que eu recebi, foi dela. E agora ela está aqui com a gente. Ela me deixou um recado. Ela foi uma... Oi? Você pode contar para nós o comentário dela? Ela falou, ela disse, ela se emocionou, ela foi às lágrimas ouvindo o vaso chinês. E me tocou porque eu pensei, tu fica, né? Uma das coisas da constelação que ela te ensina é tu não ter pretensão, tu te esvaziar de qualquer julgamento e qualquer pretensão, né? E eu acabo contando sem pretensão. Tu conta, tu larga ali. E aí, ver chegar nas pessoas dessa maneira, a gente acaba se emocionando com o retorno que a gente recebe. É exatamente isso, Natália. Você trouxe uma coisa que é tão fundamental. A maioria das coisas que eu recebo Sandra, que conta eu posso contar para tal coisa, tal assunto, tal tema. Eu falo, gente, o conto, apesar dele ser um medicamento para a alma humana, ele não pode ser uma prescrição médica. Como quando você tem um problema renal, você tem um problema no fígado, você está com problema de estômago, tem um remedinho pronto para você. O conto ele tem que ser como as constelações, despretensioso. Ele não pode ter a pretensão de algo, porque ele por si, ao narrar, já tem uma pretensão ali. Então a nossa pretensão não pode estar ali. E é exatamente isso, Natália. Por isso que você está conseguindo fazer o movimento nas pessoas nas suas segundas-feiras. Porque você conta o conto pretensiosamente. Sem a intenção de. Mesmo que talvez você reconheça o conflito. Por exemplo, você sabe que ali é um conflito que vai mexer com tal e tal conflito. Mesmo que você reconheça isso no conto, essa pretensão, essa intenção interna de contar para provocar o movimento, aí é que a coisa não funciona, né? É Quando a gente verdade. se libera, aí ele flui e ele no outro, a pretensão dele. Isso é mágico, é isso que eu falo que é mágico no conto. Sabe que uma coisa que eu noto, Sandra, não sei se tu pode falar um pouquinho mais pra gente sobre isso, é quando eu vou gravar, normalmente acontece no primeiro momento. Sabe, eu sento e conto. Eu li a história antes, ou eu ouvi, o vaso chinês eu ouvi no teu podcast, então eu escuto, aí eu mentalizo, eu fico absorvendo a história que eu acabei de ter contato, e depois eu ligo a câmera e conto. Se no primeiro não rolou, eu largo. Eu não fico insistindo numa gravação, sabe? Porque a minha voz já começa a não ficar boa. Esses dias o meu marido disse, tu contou mais de uma vez, né? Tu não passou tanta verdade. Eu disse, então deleta. E aí depois eu comecei a usar essa prática. Eu sento e gravo uma. Funcionou, tá publicado. Não funcionou, vai pra gaveta. Outro dia eu leio de novo, outro dia eu penso em ti de novo. E resgato um que aconteça naquele momento, sabe? É uma coisa que para mim funciona. Não sei se isso faz algum sentido ou não dentro da técnica do conto, mas... O que eu percebo precisa verificar onde que ele te escapou, onde que ele parou de fluir, qual foi o momento ali na história que ele parou de fluir. E aí, se você quiser, aí é uma questão pessoal mesmo, você pode ver o que ele está te dizendo, né? Você pode tentar olhar isso e tal, sem interpretar. Aí é um trabalho que vai precisar do seu conhecimento mesmo, porque você não vai interpretar o conto. Você vê aonde que ele mexe, o que ele te afeta. Onde que você perde a verdade, aonde que ele... porque você que está fazendo esse trabalho, você vai entender o que eu estou falando.
Quando você narra um conto, ele parece que você é canal, parece que ele passa por você. E em algum momento, esse canal parece que fecha. É como se fizesse uma travinha ali para, ops, aqui para frente não. Então é algum lugar ali que ele não está fluindo em você. Aí você pode parar para fazer uma análise, ver o que tem no conto que mexe, sem interpretar o conto especificamente, mas é ver onde que ele mexe, qual é o conflito que está rolando ali, sabe? Para ver se alguma coisa vem para o seu consciente. Agora, o que você pode fazer é, se o conto você gostou do conto e quer contar, você faz um trabalho de recontagem dele todos os dias. Não precisa gravar. Reconta ele para você. Todos os dias. Você pode fazer isso várias vezes no dia, se você quiser. Aí depois você faz um teste de gravar. Como é que isso se dá? Tem uma coisa que é assim. Todas as vezes que você for contar a história, ela vai sair, talvez, né? Mas a ideia é que o conto saia diferente. Porque é vivo. Então, talvez aconteça alguma coisa no seu dia, ou aconteça alguma coisa no noticiário muito forte, em que você pode inserir pequenos elementos neste conto para que traga consciente das pessoas, das ações das pessoas. Também é uma coisa interessante. Essa modificação sutil, ela não agride ao conto original, então. De jeito nenhum, porque o conto é vivo, ele te permite isso. Os contos de tradição oral, eles só perduram há centenas de anos. Tem contos que são milhares de anos que perduram, sendo passado de boca a ouvido, boca a ouvido, boca a ouvido, porque eles são adaptados para a cultura, geografia, contexto atual. Os contos nos permitem essa adaptação, por isso ele é vivo. Além da sabedoria, porque se ele não tem sabedoria, ele morre. Então, a sabedoria que faz ele viver, permanecer, mas também a maneira como nós narramos. Vou dar um exemplo. Um palestrante dá uma grande palestra aqui no Brasil e ele fala sobre café. E quando ele faz essa palestra, ele emociona todo mundo. Supondo que ele criou uma narrativa super emocionante, super tocante com o café. E aí ele vai para o Japão. Lá no Japão, ele não vai conseguir a mesma coisa. Porque seria mais prudente ele trocar o café pelo arroz. Porque o café, para nós aqui, tem uma ligação emocional muito forte. Para o Japão, não. Para o Japão é arroz. É a maior fonte de alimento deles, né? O arroz. Então, não adianta nada ele querer tocar lá com o mesmo elemento. Então, por isso que os contos, a gente coloca personagens. Eu posso contar a história da Chapeuzinho Vermelho e sem dizer que é Chapeuzinho Vermelho. Eu troco o personagem. O lobo não precisa ser o lobo. O que a gente não pode com o conto tradicional é trocar a coluna, a espinha dorsal do conto, que a gente chama. A espinha dorsal, que é que é onde está a sabedoria do conto. Isso a gente não pode, por exemplo, do vaso chinês. Qualquer espinha dorsal. Eu posso trocar, não precisa ser um vaso, não precisa ser uma senhora. Eu posso trocar esses elementos, que eu chamo de elementos, né? Eu posso inserir novos elementos, mas a espinha dorsal do conto eu não posso, que é onde está a mensagem. Que é onde está a sabedoria da história. Porque aí eu não estou narrando essa história. Eu estou narrando uma outra história, mas eu posso trocar versões, eu posso ter diversas versões. A Cinderela, a gente tem milhares e milhares e milhares de versões dessa história.
Porque cada lugar, cada região, ela tem um nome diferente, ela tem, às vezes não é a madrasta, às vezes não são meias irmãs. Poucas pessoas sabem que a mesma história da Cinderela é a mesma da gata borralheira. Quase ninguém sabe disso, quase ninguém faz essa relação. Acha que a gata borralheira é uma história e a Cinderela é outra. E na verdade não, é a mesma história. Cresci ouvindo o ditado que diz: quem conta um conto aumenta um ponto. Muito bom. Exatamente. Os ditos populares trazem Então, verdades. Isso é uma verdade. coisa que eu vou ensinar no curso, a gente é trabalhar com provérbios populares, porque os provérbios populares trazem verdades de senso comum e eles também carregam sabedorias. Ótimo. Então, nossa, Sandra. Então, já pode começar já. Iniciar um conto com um provérbio popular é como se a gente iniciasse uma história como era uma vez. Sim. Sabe? E inicia com um provérbio popular. Que foi, meu amor? Ele tá me fazendo sinal aqui. Ele tá assim. Aí eu tô, o que é isso? Aí ele abre portas. Eu falei, abre portas. Provérbios abrem portas. Os africanos utilizam de muitos, mas muitos provérbios. Muitos. E eles fazem um trabalho muito interessante que eles inserem provérbios no conto. É muito bacana ver isso. Tem muitos griots na internet. Procura vídeos, depois eu te passo o nome de alguns e aí você ouve. E entre um conto e outro, eles serem provérbios, porque para abrir a história, né? Para a história chegar. Então, eles abrem a história com provérbios populares. É muito lindo de ver isso. Sandra, eu acho que eu vou agradecer a tua oportunidade. Eu tenho um atendimento daqui a pouquinho e eu preciso ir para lá. Mas, assim, foi um presente para essa terça-feira. Muito obrigada. Te conhecer já foi um presente, porque eu venho te acompanhando diariamente. E depois obrigada, eu lamento que a pessoa que ia fazer a live contigo não estava aqui, as pessoas deviam estar aguardando. Mas para mim foi maravilhoso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Gente.